Bem, essa é mais uma aula sobre teoria do conhecimento, a famosa epistemologia, e hoje a gente vai ver o, a famosa corrente chamada de empirismo, que inicia lá na modernidade, lá no comecinho da modernidade, e que tem suas influências até hoje, né? O empirismo influencia as correntes contemporâneas sobre o que a gente chama de conhecimento, teoria do conhecimento. Então, eu vou colocar aqui em tela cheia a apresentação para poder ficar melhor a apresentação para vocês. O, o conhecimento do empirismo, empiria, em grego, é experiência. Então, o que é que eles vão ter em comum? O comum no empirismo é que todo conhecimento tem a sua fonte na experiência. O conhecimento se origina e deriva da experiência. Isso é o fundamental para a gente entender o conhecimento dentro dessa corrente, né? Como todo conhecimento se inicia na experiência e tem a sua origem, sua fonte, deriva toda da experiência, eles negam por completo a ideia de que há ideias inatas na mente, que era aquilo defendido por Descartes e pelos racionalistas. Ou seja, não havia nenhum princípio inato que desse para a gente se apoiar nele para poder fundar qualquer tipo de conhecimento. Ou seja, a mente, tudo que vem na mente, tudo que está lá, já passou de alguma forma pelos sentidos, né? E o que é interessante da gente entender essa ideia do empirismo é que o empirismo se baseia, enquanto método, no método indutivo, que é aquele método que a gente está vendo aqui na última linha, que é aquele que passa do particular para o geral, ou seja, é a partir de pequenos resultados adquiridos pelos sentidos que a gente vai conseguir chegar a um conhecimento universal, né? Se a gente vê um homem morreu, um homem mortal, esse homem mortal, aquele outro homem mortal, mil pessoas, 2.000, todas as pessoas que a gente conhece são mortais, a gente chega ao conhecimento sensível, né? O conhecimento geral que todos os homens são mortais. Ou seja, qual é o ganho que a gente tem nisso, né? A gente agora, observando a experiência que todos os homens que a gente observou são mortais, a gente pode concluir já de antemão que os próximos seres humanos também, que são considerados homens, também serão mortais. Ou seja, a gente já consegue adquirir um conhecimento que não estava previsto na observação. Então, o empirismo ele tem essa vantagem de conseguir fundar um conhecimento novo. Ele não parte apenas da análise, ele passa de uma aquisição de conhecimento propriamente dita, diferente do que o racionalismo cartesiano preconizava, né? Se a gente parte de uma evidência, que é um esquema básico, parte de outra evidência, forma uma premissa até chegar a uma conclusão. A gente parte de evidências e evidências até começar a formular um conhecimento mais preciso para chegar a um conhecimento geral, né? O grande considerado o grande pai do empirismo é o inglês chamado Francis Bacon, que é de 1561. Esse carinha aí da foto que vocês estão vendo, o Bacon, ele ficou extremamente insatisfeito com o conhecimento da época dele. Ele estava extremamente insatisfeito, achava que era estéril o conhecimento baseado no método dedutivo, como queria os aristotélicos, e ele também achava que simplesmente acumular conhecimento a partir da experiência de uma forma aleatória também não servia. A gente precisava de um novo método, um novo instrumento. Então, o livro que ele intitula como um novo instrumento para a aquisição do conhecimento é o Novo Órgano. É um livro literalmente para contradizer Aristóteles, porque o conjunto de obras de Aristóteles, que trata de lógica, de conhecimento, era chamado de órgano. Então ele lançou um novo órgano, né? Um novo órgano, um novo instrumento. Então ele vai rejeitar essas ideias que ele chama de conhecimento contemplativo e estéreo
e vai refundar o conhecimento a partir do método indutivo, né? Só que, para ele, a Idade Média tinha causado estragos muito grandes na mente dos pesquisadores, era preciso a gente retirar algumas noções que, para eles, eram falsas, que atrapalhavam o desenvolvimento da ciência propriamente dita, e isso ele chama de ídolos, né? Era preciso extirpar da mente do pesquisador os ídolos. O primeiro tipo de ídolo é chamado de ídolo da tribo, que é as noções que a gente adquire da espécie humana, né? A espécie humana, para ele, é, a comunidade, dá para dizer assim, traz preconceitos da cultura, dá para dizer assim. E esses preconceitos da cultura acaba atrapalhando a produção de um novo conhecimento. Então, era preciso deixar de lado aqueles conhecimentos que a gente adquire na nossa cultura. A cultura traz muitos preconceitos, segundo ele. O outro tipo de ídolo era o ídolo mais pessoal, voltado que ele chamaria de caverna, e cada ser humano carregaria consigo uma caverna de Platão, que era preciso sair das sombras e ir até a luz. Então, a influência da educação, da criação, a influência dos outros, aquela influência mais íntima que a gente teve, que a gente acaba criando uma espécie de dogmas que a gente não costuma questionar, e para ele era preciso deixar essas falsas noções também de lado, e noções que são precisamente daquele indivíduo. Um outro tipo é chamado de ídolos do foro, que é justamente o foro é o mercado, né? O local onde há a circulação de mercadorias, e para ele existia a circulação de conceitos na linguagem que eram falsas noções que eram carregados pelos filósofos, como conceitos que foram levantados de forma que cunhou dentro do pensamento aristotélico e do pensamento medieval. E para eles era preciso deixar essa linguagem, esse embrulho teológico, embrulho aristotélico de lado, né? E o último tipo era o chamado de ídolos do teatro, que eram realmente os preconceitos que os filósofos carregavam, né? Alguns preconceitos de dizer que alguns métodos não funcionariam, algumas noções não funcionariam, algumas coisas desse tipo. Era preciso deixar essas coisas de lado. Ou seja, dentro desses ídolos, recapitulando, as noções que a gente carrega dentro da nossa comunidade, as noções que a gente carrega em nós mesmos, a nossa linguagem científica precisava ser apurada, e inclusive nossos preconceitos filosóficos também, né? Alguns conceitos que os filósofos carregavam sem ter questionado. Então, para Bacon, nós deveríamos nos assemelhar a abelhas. O que é que uma abelha faz, né? Enquanto uma formiga ela acumula muita coisa e deixa as coisas acumuladas, né? Carrega muito peso, acumula e fica coisa acumulada lá, né? É simplesmente uma acumulada experiência, mas não resulta em nada. Enquanto as, as aranhas conseguem extrair de si muita coisa e não se preocupa com a experiência, segundo o Bacon. Ou seja, enquanto as formigas seriam empiristas, dá para dizer assim, empiristas pré-empirismo, as aranhas seriam espécies de dogmáticos racionalistas, né? Que retiram o conhecimento de si e somente de si. Para Bacon, era necessário que as pessoas fossem como abelhas, porque o que a abelha faz? Ela voa por aí, carrega do mundo o seu material e o processa e cria uma coisa nova. Essa ideia de processar o material que vem do mundo era o que Bacon achava que era o fundamental. Primeiro você carrega da experiência, depois a processa, né? E esse tipo de pensamento, essa influência de carregar do mundo e processar, deu origem a um dos caras mais fundamentais, o empirismo, que é John Locke, que veio um pouco depois dele, menos de um século depois do Francis Bacon, é John Locke, que vem com a teoria propriamente dita empirista, porque ele já vem baseado no arcabouço que Descartes levanta, né? Descartes
ele faz aquela divisão entre o res extensa e res costa, dizendo que existe só dois tipos de coisa no mundo: a coisa extensa, que é essa coisa que a gente poderia chamar de material, mas não é exatamente assim que Descartes chama, mas essa coisa material, e essa coisa que pensa. Então, é desse pressuposto que o Locke trabalha. Só que ele vai chamar a mente humana, diferente da que Descartes trabalha, e vai dizer que a mente humana é como uma tábua rasa, um papel em branco. Ou seja, todo conhecimento deveria ser gerado a partir da experiência e inscrito na mente humana. Portanto, não haveria nenhum tipo de ideia inata na mente humana. Todas as ideias viriam da experiência, né? Os conhecimentos eram impressos lá, como o filósofo posterior vai falar dessa metáfora da impressão propriamente dita. Então, quais são a origem das ideias, né? De onde é que elas vêm? De onde é que vem o conhecimento propriamente dito? Para Locke, é a sensação, a partir do estímulo externo, que provoca a nossa mente a funcionar, né? E essa sensação mostra que as coisas no mundo têm duas qualidades. É possível distinguir duas qualidades na sensação. Uma que são primárias, chamada de primárias, que são das próprias coisas, dá para dizer assim, são objetivas, como a solidez, a extensão, o movimento, a configuração, né? Por mais que você queira, você não consiga ultrapassar uma parede. Então, para Locke, ele diz que essa é uma qualidade primária do objeto, está lá mesmo, independe do sujeito. E a segunda ele chama de qualidade secundária, que é aquela que depende do sujeito, é uma elaboração da mente, como o som, o sabor, a cor, ou seja, nem sempre você vê as mesmas qualidades que um outro, né? Apesar do estímulo externo, sua mente adquire aquele estímulo de um jeito, às vezes, diferente, mas algumas qualidades estão sempre lá. Se você olhar, ele dá uma reformulada nessa ideia de coisa extensa e coisa pensante, né? Ou seja, as qualidades primárias seriam mais voltadas à coisa extensa de que Descartes levanta, e as qualidades secundárias à coisa pensante, né? A nós. Só que o que eles chamam de qualidades subjetivas é muito mais restrito, né? Algo a ver com som, sabor, aquelas qualidades, aquela sensação da experiência consciente propriamente dita. E como é que as ideias, então, se formulam, né? Porque uma sensação, por si só, ela é muito pouca. Então, para Locke, a nossa mente tem a capacidade de processar as ideias que vêm dessas, o material que vem dessa sensação, né? A razão, ela compara, ela diferencia, ela faz todo esse processo de conexão entre aqueles elementos que vêm do mundo. O que é que Locke está dizendo? Né, que quando a gente olha um objeto, a gente olha uma maçã, a gente tem o estímulo do vermelho, o estímulo do formato, o estímulo que ela parece estar parada, o estímulo que ela parece ter uma determinada solidez. Tudo isso vem separado e a nossa mente compõe esse objeto. Sabendo, lógico, distinguindo que tem coisas que estão nele mesmo e tem coisas que estão em nós. Ou seja, a nossa mente, quando ela recebe o material do mundo, o material não vem pronto, como queria talvez Aristóteles. Ele vem todo distinto e nossa mente consegue juntar tudo simultaneamente e a gente tem essa experiência de que o mundo tem determinadas qualidades o tempo todo, mas na verdade é um processo que nossa mente faz. Então, das ideias simples que vêm dessa sensação, a gente consegue formar ideias que são muito mais complexas. Então, David Hume, que é o cara que vem tocar fogo nisso tudo, que é um outro empirista inglês, ele vai falar que a origem do conhecimento não é tão segura como os empiristas queriam, no final das contas, né? Que nossas percepções são divididas basicamente entre o que ele chamaria de impressão, que é parecido com aquela metáfora da cera, e as impressões, elas, o que acontece nos nossos sentidos exatamente agora, vocês estão sentindo temperatura, estão escutando um som,
né? Estão tendo um determinado gosto, talvez, de comida, de pasta de dente, ou o que seja. Essas impressões estão muito vivas dentro da nossa mente, da nossa consciência exatamente agora, né? Mas com o tempo ela vai enfraquecendo, porque ela vai ficando distante do objeto percebido. Essa distância do objeto percebido, mais fraca, ele chama de ideias. Então, essas impressões, elas são mais fortes do que as ideias. As ideias são pálidas impressões, diria mais ou menos ele. São impressões que perderam a força com o tempo, né? Então, o que é que acontece, né? A nossa imaginação tem uma função dentro desse processo de compor o conhecimento, que é justamente a capacidade de juntar essas percepções de formas distintas, né? Ele diz que é possível juntar pela semelhança, né, como algo se parece com outra coisa, pela contiguidade, pelo espaço, pela ideia de estar junto no espaço, o espaço e no tempo, e a ideia também da causa e efeito. E é aí que o bicho pega, né? Ou seja, Hume está dizendo que uma ideia de causa e de efeito, ela não está no mundo. Ela é um objeto formado pela sua imaginação. Como a gente já vem tratando há um tempo, eu creio, imaginação é essa capacidade fenomenal que a mente humana tem, de que ela consegue ser uma espécie de híbrido, de anfíbio, né? Quando você pensa um cavalo e a gente junta um cavalo mais um homem, dá uma ideia de um centauro, mas um centauro ele não existe. Ou seja, existem ideias que a gente pode formar a partir de objetos experienciais e transformá-los em uma outra coisa que não existe. A gente pode pensar um círculo azul. Esse círculo azul ele nem pode tocar agora, né? E ele também não é um objeto simplesmente no ar. Ele é algo que você experienciou, só que sua mente consegue elaborar isso a partir da experiência. Então é algo mais fraco. Então, algumas ideias para David Hume são frutos simplesmente da nossa imaginação. Elas não existem justamente como a ideia de causa e de efeito. Então, o que é que ele afirma de uma forma muito grave, né? A causalidade, que é essa coisa que os cientistas tanto amam, de dizer que se você tomar uma aspirina, logo passa dor de cabeça. Se você joga alguma coisa, um ferro na água, logo muito tempo depois ele fica enferrujado. Esse tipo de relação, David Hume vai dizer que não existe no mundo, ele não está no mundo. Como é que ela se forma? Para ele é uma associação apenas de ideias formadas a partir da nossa imaginação pelo hábito. Ou seja, a gente vê uma coisa acontecendo repetidamente e pelo hábito a gente associa que aquela coisa vai continuar acontecendo. Mas a gente não tem garantia nenhuma de que ela vai continuar acontecendo, porque ela não é do mundo, ela é só uma associação criada por nós. Exemplo, o nascer do sol, por exemplo, que é o tanto famoso chamado do nascer do sol em Rio. Se você pensar, o sol nasceu ontem, antes de ontem, todos os outros dias que você teve experiência, logo você conclui que amanhã o sol vai nascer também. Hume diz que você não tem garantia nenhuma disso, né? Por mais que tudo aparente que não houve nenhuma mudança e que o sol amanhã vai nascer de novo, não há nenhuma relação de causa e efeito no mundo que garante que ela é necessariamente o sol vai nascer amanhã. Ou seja, existem ideias na nossa mente que foram criadas a partir do nosso hábito. Não está lá no mundo. É uma espécie de fruto da nossa imaginação. É um truque, um algo que nos engana. Ele diz que, inclusive, nossa própria ideia de eu, né? A gente acha que eu, é uma coisa que a gente existe de verdade. Ele vai dizer que não, é um fruto do hábito, da nossa linguagem. A gente fala usando esse pronome e a gente se acostuma com esse hábito de responder a esse pronome e acha que existe agora uma espécie de substância, essa coisa chamada eu, que existe de verdade. Ele diz, não, isso nunca existiu. Isso é só uma relação
criada pela sua imaginação de causa e efeito. Não existe esse eu. É uma ficção. Você é uma ficção, no sentido bruto. Então, a apresentação, basicamente isso. A gente teria mais um pouco a falar sobre George Berkeley, o grande outro empirista, que diria que a gente não tem garantia nenhuma quando a gente deixa de perceber um objeto que ele vai continuar existindo. Aí ele cria uma frase que fica muito famosa, que é ser percebido, né? Não dá para dizer que se uma árvore, por exemplo, caiu na Amazônia e a gente ninguém escutou, se essa árvore realmente caiu. Se não há ninguém para perceber a árvore, não há garantia nenhuma de que ela existia. Ela existiu, segundo Berkeley. Ele vai ao fundo do empirismo, dizer que a sensação é a única garantia da existência dos objetos, né? Então, essa teoria de Berkeley vai a fundo e é o que radicaliza de vez o empirismo, no sentido de dizer que os objetos não teriam nenhuma espécie de materialidade, não existiria uma materialidade nos objetos. A única certeza que a gente tem é a sensação que a gente carrega a partir da impressão dos objetos na gente. Então, é algo realmente radical a partir dessa proposta, que é o que Kant vai enlouquecer com essa abordagem empírica. Eu vou interromper a gravação aqui para as perguntas de vocês, já foram 22 minutos de